Olá pessoal, resolvendo aqui mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química 2019 a nível do primeiro ano. Posso dizer que essa questão aborda ligações químicas, dentre outros assuntos aqui, ela trata de ligações químicas. E diz o seguinte: na combustão completa, o combustível reage com o gás oxigênio, liberando o gás carbônico. Gás oxigênio e gás carbônico. A semelhança entre esses dois gases destacados é... Então a gente tem algumas opções aqui para assinalar. Tá? Primeiro vou formular a equação de combustão de um determinado combustível. Tá? Então o que acontece? Eu vou dizer que eu tenho aqui um combustível, qualquer um, reage com oxigênio. O oxigênio é o O2, isso é a combustão completa, né? E forma CO2, além de outro composto genérico aqui, ou outros, né? Eu vou chamar aqui de X, algo desconhecido, né? Que vai... em boa parte das combustões completas, o outro composto que forma é água. Mas enfim, vamos lá. O que é importante para a gente aqui são esses dois aqui: gás oxigênio e o dióxido de carbono, o gás carbônico. Tá? E a questão quer que a gente marque a opção que trata corretamente da semelhança entre esses dois compostos. O2, CO2. Vamos abrir aqui a estrutura para a gente ver como é o O2, né? O O2, segundo a representação de Lewis aqui, é formado, cada molécula de gás oxigênio é formado por dois oxigênios ligados entre si por ligações duplas, né? As ligações duplas são representadas por esses dois tracinhos, tá? No caso do CO2, cada moléculazinha de CO2 é formada por um átomo de carbono ligado duplamente a dois átomos de oxigênio. Tá? A letra A diz que a semelhança entre esses dois compostos é decorrente de ambas as substâncias serem simples. Isso é verdade? Não, não é verdade, tá? Então a letra A é falsa. Por que não é verdade, professor? Porque substâncias simples são aquelas formadas por apenas um tipo de átomo, ou seja, por apenas um elemento químico. O oxigênio, o O2, é uma substância simples, mas o CO2 não é, porque é formado de carbono, C, e oxigênio, O, tá? Portanto, não pode ser substância simples. E substância composta é aquela formada por pelo menos dois tipos de elemento químico, dois tipos diferentes de átomo. Por exemplo, CO2 é uma substância composta porque é formada de dois elementos químicos, carbono e oxigênio. O2 é formado apenas de oxigênio, portanto não é uma substância composta, e sim simples. O que torna a letra B também falsa, porque diz que ambas são substâncias compostas. Então não pode ser a B. A C diz que ambas são substâncias polares. Isso é verdade? Bora ver. Olha, para entender isso, primeiro nós temos que lembrar do conceito de eletronegatividade. O que é isso, professor? Eletronegatividade é a capacidade que um determinado átomo tem de captar carga elétrica negativa, ou seja, de captar elétrons para próximo de si. O oxigênio é um elemento altamente eletronegativo, tá? Mais eletronegativo que o carbono, bem mais. Então o oxigênio ele tende a captar a densidade eletrônica, ou seja, os pares de elétrons aqui da ligação para mais próximo de si. Só que a molécula de O2 é formada por dois átomos de oxigênio. O que acontece? A força com que esse átomo aqui, que eu vou chamar de
Chama esse aqui de A e esse aqui de B. A força com que esse átomo B puxa a densidade eletrônica para próximo de si é a mesma com que esse átomo A também puxa a densidade eletrônica para ele. Ou seja, com a mesma força que esse oxigênio puxa os elétrons, que o oxigênio B puxa os elétrons, o oxigênio A também puxa. Isso faz com que essa densidade eletrônica fique distribuída de maneira uniforme entre os dois átomos na molécula, certo? E não forma o que nós chamamos de polo de carga. Polo de carga é quando uma região adquire carga diferente de outra, ou seja, uma região forma um polo positivo de carga por ter pouca densidade eletrônica, poucos elétrons, e uma região forma polo negativo de carga por ter muitos elétrons. Regiões que têm excesso de elétrons, polo de carga negativa. Região que tem falta de elétron, polo de carga positiva. Tá? Nesse caso não ocorre essa formação desses polos, porque os átomos que compõem cada molécula têm mesma eletronegatividade, certo? Quando isso acontece, quando não há formação de polos, a gente tem uma molécula apolar. Tá? Então a molécula de oxigênio é apolar. A molécula de CO2 tem um elemento altamente eletronegativo, o oxigênio é um elemento menos eletronegativo, com pouca capacidade de captar elétrons, que é o carbono. O que acontece? A densidade eletrônica, eu vou chamar esse oxigênio de oxigênio B também, e esse oxigênio de oxigênio A. A densidade eletrônica vai ser captada, vai ser puxada aqui pelo oxigênio A e pelo oxigênio B. Só que a molécula de CO2 é linear, então à medida que esse átomo de oxigênio puxa a densidade eletrônica para si, o B, o A também puxa, com a mesma força. Podemos usar esse termo força aqui para facilitar. Então significa que a distribuição eletrônica nessa molécula também será uniforme, porque os dois átomos de oxigênio das duas extremidades aqui captam a densidade eletrônica com a mesma força. E assim a gente não tem a formação de polos elétricos, ou seja, não tem a formação de polos positivos e polos negativos. Assim, a molécula é apolar, certo? Não tem polos. O que significa que a letra D, ambas serem substâncias apolares, é a opção correta. Para melhorar o entendimento dessa questão de polaridade, de substância polar e apolar, vamos dar uma revisada sobre a molécula de água. Tá? A molécula de água, ela não é linear. Tá? Ela não tem uma estrutura linear como o caso do CO2. Isso significa que o oxigênio, o único oxigênio de cada molécula de água, vai puxar a densidade eletrônica dessa ligação com o hidrogênio, com cada um dos hidrogênios, para torno de si. Vai puxar os elétrons para mais próximo de si. E vai formar aqui um polo de carga negativo, deixando polos de carga positiva nos hidrogênios, tá? E isso faz com que a molécula forme o que nós chamamos de dipolo elétrico, polos positivo e negativo na molécula. Isso é característica de moléculas, característico de moléculas polares, tá? Portanto, a molécula de água é polar.